fosse uma coisa mais ampla, que não fosse uma coisa que começou a ser feita, até me perdoe, não foi nem por causa das torres americanas. Ela estava sendo construída na Europa. Ela era uma coisa para a comunidade europeia, está sendo construída desde 95. Eu não vou colocar o debate sobre a Convenção de Budapeste, que não é só o nosso foco. Eu vou encerrar só a gente, mas eu quero, antes de encerrar, Sérgio, perdoe chamar de Sérgio pela liberdade, mas o doutor Sérgio Amadeu. Eu vou passar a palavra, então, para que o doutor Tiago possa esclarecer. Aí a gente já, aí saindo, então, os que vão viajar, eu já passaria, não, aí vocês vão vir para a mesa e nós vamos dar continuidade, doutor Fernando, também, só para a gente não transformar isso numa coisa polêmica. Você quer fazer, o senhor gostaria de fazer uma pergunta ao... Acho que a gente pode, se não houver nenhum problema, alguém viu algum... Então, eu vou permitir a palavra ao senhor. O doutor Fernando faria a pergunta ao doutor Tiago, que responderia as duas coisas de uma vez só, e nós mudamos a mesa para liberar aqui o pessoal que precisa ir embora. Dá tempo, Sérgio? Você tem tempo? Obrigado. Presidente, eu vou ser objetivíssimo, apenas para não permitir que a abordagem do que falaram fosse feita na ausência de ambos. Mas eu gostaria apenas de salientar, para fazer um contraponto, que essa matéria é de ordem técnica. Nós estamos aqui diante de um texto de lei penal e que a proposta ou a sustentação de que ela deve ser o máximo descritiva contraria toda a tradição do direito penal brasileiro. O Código Penal é todo ele afirmativo de condutas. Os tipos penais estão toda a unanimidade deles em condutas no modo infinitivo, alguns da primeira conjugação, segunda conjugação, matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, para que os fatos universalmente isonômicos, porque eles não podem ser tratados diferenciadamente, sejam interpretados de adequação, de tipicidade. Esse é o princípio da tipicidade. A jurisprudência brasileira, nesses 68 anos, eu tenho certeza absoluta que o professor conhece o assunto muito completamente, porque ele vem do âmbito acadêmico, vem discutindo, por exemplo, que vem a ser coisa móvel para efeito da tipificação do furto. E ele nunca foi, professor Sérgio Amadeu, descritivo. O Código Penal, a lei penal brasileira não pode ser descritiva, casuística, sob pena dela se engessar nas condutas que o fizeram e terá o seu envelhecimento detectado na primeira hora da sua vigência. Pelo contrário, ela deve ser o máximo informativa sobre a conduta humana. Matar alguém, não se definiu a modalidade do instrumento, o revólver, a bomba, o fogo ou a substância danosa. E, portanto, isso é absolutamente interno da tradição do direito brasileiro. Com relação ao problema da opção por um marco civil, nós também sabemos, é da política criminal dos países desenvolvidos, sobretudo, de que, sem dúvida nenhuma, na tendência de um direito penal mínimo, deve-se procurar um marco regulatório antes da interferência criminal. Todavia, há condutas que atingem certos níveis sociais insuportáveis e superam esses níveis, que delimitam aos estados a interferência desde logo. Ou se aguardou algum marco civil para se criminalizar, como fez ontem, historicamente, a Câmara, a pedofilia. Aguardou-se para criminalizar o tráfico de drogas, marco civil? Eu vou completar. Aguardou-se para criminalizar os crimes financeiros? Qual o impacto social que isso tem? E por último, eu aí dirigido exatamente ao prezado professor Sérgio Amadeu, por quem tenho, embora não o conhecesse pessoalmente, tenho uma profunda admiração pela competência, pelo trabalho profícuo que tem em toda a área de tecnologia da informação. Mas talvez até por esse rigorismo técnico jurídico, estamos aqui discutindo uma norma penal, sem dúvida nenhuma, que passa muito a abordagem de tipicidade na cogitação. Eu senti isso. E assusta, professor. Eu fiquei muito assustado. Não é, sem dúvida nenhuma, como disse o eminente deputado Semeghini, esse o propósito, essa possibilidade de incriminação a chegar nesse ponto terrível de um emborcamento da liberdade de expressão na rede. Se houver esse risco, senhor presidente, que se leiam os dispositivos, porque gramaticalmente eles estão pacificando qualquer sensação de que eles vão ao máximo de descrever uma conduta às redes, jamais a conteúdo. Não há um único dispositivo ali que afete conteúdo. Prezado professor Sérgio Amadeu.
Deputado Paulo, eu não sei se Vossa Excelência, por favor. Bom, É porque eu só estou preocupado com o tempo do pessoal da mesa, que tem que responder. Eu ouvi o desembargador nessa manhã e ouvi também o meu querido Sobral, delegado de polícia, filho de um amigo meu, o que já também denuncia a minha idade. Mas nós estamos no Parlamento Brasileiro. E o Parlamento Brasileiro é a confluência das opiniões, dos desejos do povo brasileiro. Certamente o povo brasileiro quer preservar o bem da integridade física de uma criança? Quer. A sociedade brasileira quer. Quase que 100% da sociedade brasileira quer. A sociedade brasileira quer punir os crimes praticados na internet para a destruição de dados? A sociedade brasileira quer. A sociedade brasileira quer punir os crimes de hackers que entram e cometem crimes financeiros? A sociedade brasileira quer. Agora, nós temos que descortinar o que é esse projeto. A sociedade brasileira já decidiu que vai proteger a indústria fonográfica de todas as sortes, ainda não decidiu. Esse projeto aqui, nós temos que discutir quais são os bens que eles estão protegendo. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que dar certeza para a sociedade brasileira que o tema propriedade intelectual não está aqui dentro. Se nós não dermos essa certeza à sociedade brasileira, nós estaremos permitindo que alguns temas entrem pela porta de trás. Violar dispositivo de segurança, desembargador. Quem hoje discute o tema de violação de dispositivo de segurança? Em parte, a indústria fonográfica. Está sendo discutido aqui, o senhor não colocou isso na sua exposição. O eminente delegado também não colocou na sua exposição. Nem tampouco o doutor Renato Opsi Blum. Portanto, o tema propriedade intelectual, esse é o foro de debate, por quê? A maneira com que esses artigos estão redigidos permite que uma pessoa possa, ou uma associação possa, fazer o que hoje faz a associação que vai nas faculdades prender a pessoa que tira a cópia em máquina de Xerox. É importante esclarecer, apesar da reação do nosso assessor aqui atrás, do senador Eduardo Azeredo, reagir, mas é importante esclarecer, há uma demanda das TVs a cabo para a criminalização da prática do gato. Nenhum dos senhores colocou nas suas exposições essa preocupação como uma finalidade dessa lei. Agora, a sociedade brasileira tem que ter certeza que esse tema, de maneira clara, à luz do sol, está sendo discutido aqui. Porque se numa redação abrangente a tarrafa for fina, ninguém impede que o senhor é desembargador de Minas Gerais, que um promotor da comarca de Caldas ou de São Sebastião do Paraíso, lugar de nascimento de ilustres professores aqui presentes, possa, em defesa da companhia de TV a cabo ou em defesa de uma indústria fonográfica que queria o DRM na TV digital, que quer o DRM no DVD, haja escudada nessa lei. Então, aí o que eu quero dizer? Só para o deputado. Eu queria concluir. Então, o que eu queria colocar inicialmente é da abrangência desse tipo penal, de uma certa forma, não só da abrangência, como do foco desse tipo penal. E eu poderia subscrever aqui o que falou o nosso ilustre delegado de polícia, embora eu creio que a lei não vá suprir as deficiências técnicas da polícia investigativa. E mesmo se uma pessoa assistindo atentamente a sua exposição vê que a polícia tinha o endereço dos IPs e pediu, e que podia
faça desobediência de uma decisão judicial, conseguir isso. Então, digamos, o sistema judicial brasileiro é falho, porque quem pediu 236 IPs foi a polícia, porque ela sabia inicialmente desses 236 IPs. Ela é